Sejam muito bem-vindos ao Food Talk, um podcast para quem quer ir além na área de alimentos. Eu sou Lorena Coimbra, diretora executiva da Foodtech e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Ana Alves, Head de Nutrição da Chocolife, nutricionista com especialização em nutrição vegetariana e vegana e também Natural Chef. E hoje temos uma super convidada, que é a Fernanda Mata, com um episódio muito interessante, que é Adeus Açúcar. Nesse episódio, a gente vai tentar entender como a indústria de alimentos está se preparando para a redução desse ingrediente. Então, fique conosco e se ligue no Talk. Fê, muito obrigada. O dia hoje começou super atropelado, as coisas também estão super corridas, mas muito obrigada de verdade por você ter topado estar dentro do projeto. E eu acho que você tem know-how suficiente e até a mais para falar um pouquinho sobre isso, né? A gente fala um pouco sobre isso no curso. Então, de verdade, gratidão, viu? Por ter encontrado um espacinho aí na sua agenda também e, principalmente, trazendo informação, falando desse ingrediente que hoje é tão importante a redução dele na alimentação. E fala um pouquinho para nós, Fê, quem é a Fernanda Mata, como que você começou de fato na sua trajetória. Bom, meninas, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um super prazer estar aqui com vocês, dividindo esse palco tão feminino nesse dia. Então, muito obrigada pelo convite e principalmente pelo tema. Eu acho que é um tema super quente e um tema da moda agora, que a gente vai decupar ele um pouquinho. Então, acho que a gente vai ter uma boa conversa. Meu nome é Fernanda Mata, eu sou PhD em Produtos Naturais Brasileiros. Eu fiz meu PhD lá na Inglaterra, com esse olhar para Brasil e naturalidade, então eu estou envolvida um pouco nesses temas há algum tempo já, e passando esse tempo na Europa, depois eu consegui fazer um estágio nos Estados Unidos, eu comecei a ver mercados diferentes do Brasil. E comecei a entender essas diferenças muito com esse olhar do consumidor. O mercado brasileiro, ele segue algumas tendências de fora, mas a gente também é um consumidor diferente. Então, acho que tem esse clash, né, de tendências e movimentos, mas é muito legal, muito bacana também quando você faz esse mergulho no mercado europeu, que é um mercado mais tradicional e mais natural, e aí em algumas tendências eles seguem, né, despontam na frente. O mercado americano, que é um mercado muito grande, né, pautado por muita concorrência, e aí a concorrência também leva à inovação. E aí eu voltei para o Brasil com todos esses olhares, fazendo esse mergulho no mercado brasileiro também, e vendo qual que é o nosso espaço e qual que é o nosso lugar em tudo isso, né? Então, hoje eu trabalho na Pura Vida, sou responsável por inovação. A Pura Vida é uma empresa, hoje faz parte do grupo Nestlé, e é uma empresa muito pautada na questão da naturalidade, então de ingredientes naturais e de suplementação, então muito na saudabilidade, em levar a nutrição para o consumidor. Então, e aí meu dia a dia é essa mistura, né? Esse mapeamento de tendências, olhar um pouquinho do que está sendo feito, ver o que tem de desenvolvimento, de inovação em ingredientes naturais e trazer isso, traduzir isso para uma solução, para uma dor que de fato o consumidor tem hoje, né? Legal. Sensacional. E hoje em dia, né, a nova rotulagem já está em vigência e a gente tem alguns ingredientes que já vão estar na lupa e teve uma corrida, tem tido uma corrida para reduzir nutrientes, né? Como você tem observado as empresas nesse lugar de redução? Como você tem visto que o mercado está fazendo, por onde, quais são as opções que eles estão buscando, quais são os caminhos que eles estão encontrando? Eu acho que esse processo da nova rotulagem, ele é muito importante,
para o consumidor, né? Ele vem para trazer mais transparência para o consumidor. Então, hoje a gente tem novas regras do rótulo, né? De como criar esse rótulo. A gente tem novas regras de cálculo, né? Então, quais são, por exemplo, nesse caso, quais são os açúcares adicionados, o que entra como açúcar, o que não entra como açúcar. Então, tem um novo processo para deixar tudo bem transparente e fácil de visualizar para o consumidor. Isso, por si só, já é um aspecto interessante, mas tem um trabalho imenso acontecendo nos bastidores, principalmente com a questão da lupa, né? Que é a indústria se rebolando aqui, revirando para encontrar soluções para que dentro das suas formulações, sejam as de linha ou sejam as novas formulações, a gente encontre, né, medidas para caber dentro dessas novas regras. Então, tem um processo que já acontece há alguns anos, bem importante, tanto da indústria de ingredientes para trazer inovações, como a indústria de produto em si, olhando e revisitando essas formulações. Então, a gente tem, né, no caso do açúcar, a gente tem novos ingredientes, muito mais pautados na questão da naturalidade, né? Então, a gente está deixando de lado esses edulcorantes artificiais e olhando com muito mais carinho ali para esses substitutos naturais. Ou, né, dentro dessa formulação, será que eu tenho alguma outra forma de redução? Acho que o mercado também tem se educado muito na questão do açúcar e do dulçor. Então, a gente tem visto um pedido do consumidor mesmo para redução de açúcar na questão do dulçor. Acho que é um processo em conjunto, né? A indústria aqui e o consumidor dentro de casa. Acho que a gente está na ebulição desse processo também. Legal, legal, legal. Inclusive, esse assunto a gente vai abordar um pouquinho agora, nessa próxima pergunta, e trazendo um pouco de informação também para os nossos food talkers, né? A gente sabe que o Ministério da Saúde e representantes da indústria de alimentos assinaram um acordo voluntário em 2018 com o objetivo de reduzir a quantidade de açúcares, principalmente quando a gente fala de produtos industrializados, e a recomendação da quantidade ingerida de açúcar pela OMS é de 25 gramas por dia, não devendo ultrapassar 50 gramas por dia. E que o total dessas calorias não ultrapassem 10%, no caso, proveniente de açúcar. E Fê, na sua concepção, que aí você até falou um pouquinho sobre isso, você acha que esse papel vindo somente da indústria de alimentos é suficiente ou pode haver alguma outra iniciativa, de repente partindo até dos consumidores em si, né? Perfeito. Eu acho que esse caminho meio difuso, e essa eu acho que é a única maneira para a gente ter um processo de reeducação. Acho que a indústria tem uma super responsabilidade nisso e é corresponsável também pelo problema, em primeiro lugar, né? Então, quando a gente tinha uma indústria lá atrás, né, com outros objetivos e tudo, a indústria de alimentos colocou muito açúcar em suas formulações, né? Então, nesses alimentos ultraprocessados, a gente consegue ter uma quantidade muito grande de açúcar, um aporte bem grande, e aí com as suas ferramentas a gente coloca um pouquinho de ácido aqui, uma acidez, um amargor ali, e a gente consegue disfarçar essa quantidade de açúcar para o paladar. Então, a gente foi corresponsável por todo esse problema do açúcar que a gente vê hoje, que é um problema de saúde, né, mundial. Então, é importante a gente também pontuar isso, né? E aí eu acho que tem essa tríplice, né? Tem a indústria cumprindo o seu papel, e eu acho que hoje a gente vê uma nova indústria muito mais preocupada nas suas formulações e preocupadas no que vai gerar né, na nutrição desse consumidor.
E a gente tem um consumidor que entende muito mais sobre esses processos de nutrição e que questiona muito mais, e que hoje, né, consegue ler um rótulo, e agora com a nova rotulagem vai ser ainda mais claro dele perceber que aquele produto é alto em açúcar, porque vai estar escrito na frente. E acho que a gente também tem um papel muito grande dos órgãos que regulam tudo isso, né, como a OMS ou os governos, né, de cada país, que tem esse papel realmente de regular e de trazer essa pressão, né? Então, acho que todo mundo falava muito da tendência do clean label, da diminuir açúcar, do quanto era importante isso, mas é com esse processo do governo, né, estipulando essas regras e diretrizes que a gente viu esse movimento em todas as indústrias, né? Porque eu acho que antes era uma coisa mais nichada, de um produto mais natural, de uma indústria que se colocava mais nesse segmento. Hoje é uma questão de todas as indústrias, né? Acho que a gente teve muitos caminhos para decidir, né, esse processo da nova rotulagem. Todo caminho tem as suas vantagens e desvantagens, e a gente escolheu um, né? Aqui, a gente, Brasil, a gente escolheu um deles. Tinham outros caminhos possíveis, mas cada um tem as suas limitações, né? E eu acho que de um lado tem, né, nesse processo de rotulagem um ótimo caminho para a gente seguir na questão de deixar claro e os açúcares estarem muito dispostos ali. Por outro lado, a gente tem uma conversa profunda com os órgãos também, com o governo, para entender produtos naturais. Então, vários desses produtos naturais, desses ingredientes naturais, que eles entregam uma composição super completa para a nossa nutrição, quando a gente isola, por exemplo, o açúcar ou a gordura, né, de alguns ingredientes naturais, eles entram um pouco nessa conta e acabam contribuindo para um produto natural ter uma lupa. Então, e nesse caso, acaba confundindo um pouco a cabeça do consumidor, né? Então, eu tenho um produto natural, eu tenho um produto à base de fruta, por exemplo, que ela tem o açúcar natural da fruta, mas junto com uma sinergia de ingredientes que faz tudo aquilo ser muito perfeito para o corpo, mas que ele pode ser rotulado, né? Então, a gente tem essas limitações também. Legal. E quando a gente fala de substituição do P&D, a gente sabe que tirar açúcar causa, não é um problema, né? Mas muda muito a configuração do produto, do alimento. Quais seriam as alternativas de ingredientes e não só edulcorantes, né? Mas a gente tira a maciez, enfim, a gente tira outras coisas que a gente pode substituir o açúcar nos produtos, falando de desenvolvimento de produto. Perfeito. Isso eu acho que é um desafio técnico muito grande, né? Quando a gente pensa em redução ou substituição do açúcar, a gente está mexendo em outras coisas além do dulçor, né? Uma das coisas importantes que o açúcar entrega também é corpo, né? Então, quando eu estou fazendo um bolo, eu acrescento 2 xícaras de açúcar, são 2 xícaras de produto, de volume de produto sendo colocados naquele produto. E quando a gente fala de soluções tecnológicas, de dulçor, por exemplo, né? Aqui eu vou falar um pouco mais dessa questão da naturalidade, né? Por exemplo, stevia e outros adoçantes, né? Eles têm um poder adoçante muito superior ao açúcar. E aí, às vezes, né, a gente vê isso quando está adoçando um suco também, né? São 2 gotinhas de adoçante versus 3 colheres ali de açúcar. Então, a quantidade, o volume aqui muda também. E isso, dentro de uma formulação, desestabiliza a nossa fórmula também, né? Então, aqui é muito importante, quando a gente vai fazer esse processo de redução, andar de mão dada, muitas vezes, com as indústrias de ingredientes. Eles conhecem muito sobre o assunto e sobre as aplicações. Então, às vezes, e aqui tem um pouco de tentativa e erro, né? A gente tem que colocar um agente de corpo, aqui nesse caso, né, quando a gente vai fazer uma substituição, mais um agente de dulçor.
Então, hoje a gente tem adoçantes naturais, como o eritritol e o xilitol, que têm poderes adoçantes parecidos com o do açúcar, né? 1 para 1, 1 para 0,6, alguma coisa mais parecida. Então, a gente pode fazer uma substituição mais ou menos de corpo e junto trazer um pouco da estévia para trazer esse dulçor. Em outras bases, talvez só um pouco da estévia funcione. Em outras ainda a gente pode trazer a alulose, que é um novo adoçante que está vindo aí. Acho que tem a talmatina também, que é um adoçante muito bacana, natural, mas que é difícil de encontrar. Então, acho que tem uma série de questões que a gente precisa, né, pensar quando a gente está fazendo esse desenvolvimento. Então, mesmo a talmatina, né? É um produto super legal, com uma história legal para contar e tudo, mas ele vem de uma cadeia super específica da África. Então, a gente pode ter problema de abastecimento e todos os cuidados de uma cadeia. Então, será que todo mundo, todos os elos nessa cadeia da talmatina foram respeitados e tudo para a gente usar um produto natural, assim, que veio lá de longe, sabe? Então, eu acho que toda vez que a gente está desenvolvendo um produto, principalmente na indústria que a gente fala de larga escala, a gente também é corresponsável por essas decisões, né? Então, pensar um pouquinho nessa cadeia, na cadeia de abastecimento, mas também em outros aspectos, né, de rastreabilidade, de responsabilidade socioambiental, né? A gente vem vendo alguns casos importantes agora que estão estourando por aí. Então, é importante a gente também pensar nisso, nesse desenvolvimento, né? Com Legal. certeza. E Fê, a gente sabe que tem muitos mitos, não verdades, ditas, né, sobre o açúcar. De uma forma bem simples assim, o que você já ouviu que te impressionou falando de mitos em relação ao açúcar? Acho que tem muita coisa, né? Essa pergunta é bem legal, que eu acho que tem muita coisa sendo dita e tudo. Tem aquela questão lá do que açúcar, como é que era? Que açúcar era o açúcar demerara ou mascavo era o subproduto, era o resto, e aí é a sujeira que dá cor para o açúcar, né? Acho que tem essas questões de processo, mas para mim eu acho que o maior mito é a gente vilanizar o açúcar como o problema do mundo, assim, sabe? E se a gente tirar o açúcar, a nutrição vai triunfar, sabe? Acho que a gente busca, e é natural, acho que do ser humano, a gente buscar por soluções rápidas e fáceis, né? Então, a gente está vivendo uma grande crise de má nutrição em geral, né? E a gente tende a olhar muito para o açúcar, um pouco, a gordura já foi um tempo, né? Agora o açúcar é o da vez, como se fosse a solução de todos os problemas. Mas ele é um passo de uma longa jornada que a gente tem individualmente e a gente tem como indústria também nessa responsabilidade. Então, quando a gente tirar o açúcar, não é só por isso que o nosso produto vai ser saudável. Então, acho que a gente tem que pensar em tudo isso, assim, sabe? Como é que a gente traz realmente mais nutrição, como é que a gente leva isso, traz outras formas, né, de frutas, de antioxidantes, outros estímulos para o corpo, para de fato criar um produto mais saudável, mais interessante, com maior densidade nutricional, né? Não só simplesmente a retirada desse item. Legal. A gente já está caminhando para o final, mas eu queria que você falasse para a gente, rapidinho, assim, quais são as tendências de edulcorantes que você vê para esse ano, para os próximos anos? Já está acabando? Já. Infelizmente, é algo que a gente poderia falar muito tempo, mas a gente tem bastante assuntos aí dos nossos food talkers, então a gente quer dar pelo menos uma palhinha de cada. Com certeza, com certeza.
Acho que, bom, o meu universo é muito da naturalidade e eu acho que é uma super tendência, né? Então, eu vou falar um pouquinho desses adoçantes naturais que estão vindo por aí. Os adoçantes artificiais, eles têm sido associados, né? A gente tem pesquisado um pouco mais, tem se debruçado um pouco mais em relação aos possíveis efeitos dessas novas moléculas no nosso corpo. Então, quando a gente está falando de um adoçante artificial, a gente está falando de uma molécula criada, né? Usando esse poder do adoçante, aqui a gente vem com a sucralose, com aspartame e muitos outros que a gente vê. E aí, então, a gente tem um pedaço da ciência se debruçando em cima disso e olhando quais são os efeitos a longo prazo dessas moléculas. E aí, por isso que vem muito forte essas ondas de adoçantes naturais. Acho que os polióis continuam muito em alta, então o xilitol, o eritritol e tem alguns outros óleos aí por vir. Ainda são produtos que têm diminuído o custo, então eles têm se tornado mais acessíveis para a indústria em geral. E eles têm uma característica muito legal, né? Falando um pouquinho, né, da parte técnica, que eles caramelizam. Então, isso é muito, muito legal para aplicações em que a gente precisa trazer esse caramelo ou esse sabor de caramelo, ou a cor, né, que o açúcar dá. Então, a gente consegue fazer uma substituição bacana com o poliol. A estévia, né, a gente fala estévia, a estévia é uma folha, e aí a gente tem diversos adoçantes baseados em estévia. A estévia não é um único produto. Quando a gente fala com fornecedores de estévia, eles têm, assim, 20, 30, 50 produtos baseados em estévia. Então, a gente tem muita pesquisa em cima dessa planta, desse produto, que trazem ingredientes surpreendentes. Então, a gente está com uma geração de estévia muito bacana, que não tem muito aquele gosto metálico, que era característico da estévia, ou aquele aftertaste que você tinha certeza que aquele produto tinha estévia, que você ia lembrar o resto do dia que você consumiu aquilo. Então, a gente está com uma geração ali bem bacana de novos produtos de estévia. De novo, acho que os detentores de todo esse conhecimento estão na ponta de indústria de ingredientes. Então, acho que vale muito uma conversa com quem se debruça em cima disso e que é o dia a dia, né? E eles conhecem muito de aplicações também, então já corta um pouco de caminho ali numa formulação, quando a gente troca e conversa sobre o assunto. Mas a minha grande aposta, e eu estou muito animada, é com a alulose. A alulose é um novo adoçante natural também, que tem um poder, e aí aqui, além, né, desse adoçar, ele tem propriedades técnicas muito parecidas com o açúcar. Então, a aplicação e a redução e a substituição do açúcar, ele é muito mais fácil. A gente está vendo um boom de alulose nos Estados Unidos, que é um mercado já mais consolidado e que essas inovações vêm por aí. Então, eu acho que a hora que chegar a alulose, a gente vai ter um grande salto e uma facilidade muito maior nesse processo. A gente também tem aquela monk fruit, ou fruta do monge, que é um açúcar, um adoçante natural também, que vem ali, mas ele vem mais com essa questão do hype, sabe? De uma história legal para contar, um nome muito legal, porque mesmo eritritol, xilitol, não é uma coisa muito bonita para colocar na lista de ingredientes, principalmente para o consumidor mais leigo, né? Mas fruta do monge é bem bacana, né? Então, eu acho que ele vem mais com esse hype. A lulose e a fruta do monge, elas ainda não estão autorizadas no Brasil, então, mas eu acho que a gente está nesse processo. Legal. Maravilha. Olha, Fê, é uma pena que a gente precisa de fato encerrar. E nessa parte final a gente sempre gosta de fazer uma brincadeira, né? Que é de frente com as virginianas, né? Onde a gente faz um bate-bola da gente falar de uma palavra e você responder assim de forma bem espontânea. Pode ser com uma palavra, uma frase, algo bem assim, sem pensar muito. Você topa? Bora lá.
Então vamos lá, começando com açúcar. Cana de açúcar. Perfeito. E reduzir. Inovar. Perfeito. Adaptar. Beleza. Está se adaptando sempre. Uhum. E indústria. Caminho. Perfeito. Muito bem. Fê, muito obrigada, de verdade. A gente está nesse momento de difusão mesmo desse assunto e é um quiçimoar, um gostinho, né, para que as pessoas entendam ou se interessem e vão atrás de você, de pessoas que possam auxiliar e ajudar a entender um pouco mais sobre a redução desse ingrediente que a gente vai ouvir falar muito ao longo, pelo menos desse do próximo ano, com toda certeza, né? Sem dúvida. E acho que é um papel muito importante, tanto da indústria quanto nós, profissionais, também dissipar um pouco mais, né, desse assunto. E nós ficamos imensamente gratas pela sua participação, pela participação de todos vocês em mais um episódio. E esse foi o nosso episódio Adeus Açúcar com a Fernanda Mata. E agora esse espaço é seu para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria agradecer muito vocês, acho que o papo foi muito bacana, é um lugar super importante, parabéns pelo projeto, tô doida para assistir e ouvir também os outros episódios, eu tenho certeza que tem um conteúdo incrível aí que vocês estão planejando e muito sucesso. E eu queria, nesse espaço, eu queria, acho que falar, acho que tem nesse pensamento, quando a gente vai fazer essas formulações e tudo, para a gente pensar um pouquinho nesse lugar das cadeias, assim, sabe? Eu acho que eu tenho trabalhado bastante nisso, e pensar nessa nossa corresponsabilidade em tudo isso, né? Quando a gente escolhe um produto, quando a gente escolhe um ingrediente, pensar um pouquinho em todas essas mãos que foram envolvidas, né, nesse processo. Então, mesmo no açúcar, né, hoje a gente tem um país que produz muita cana-de-açúcar, né? Então, qual que seria o caminho? Como é que uma cana vira um açúcar? Quais são as etapas, o processamento? Para a gente mergulhar um pouquinho nesse universo também. E aí a gente consegue, acho que, entender um pouquinho da nossa corresponsabilidade, entender o caminho daquele ingrediente, né, do solo até esse lugar do processamento e esse lugar tão forte da indústria, porque a gente tem um nível de distribuição muito maior, né? Então, a gente também tem essa responsabilidade com a gente. Legal, muito obrigada. E você é o nosso convidado também para os próximos episódios. Fiquem conosco. Não deixe de nos seguir no Spotify, no Deezer, no YouTube e de continuar também nos acompanhando nas redes da Foodtech para ter acesso a cada vez mais conteúdos. É isso aí. Fê, muito obrigada. Obrigada aos nossos Food Talkers. Um abraço e Food Talk!